Gabriel, casa sua. Beleza, Vou deixar na tela agora, tá? tranquilo. Vamos lá, gente. Uma das coisas que eu escolhi para a gente abrir, né, para a gente começar a falar, não é nem a questão dos oráculos em si, de primeira, né? Porque eu acho que para a gente chegar até a questão dos oráculos, como é que eles funcionam, quais são os oráculos que são meio perdidos aí, né? O nome perdidos é um pouco sensacionalista, mas são oráculos que não tem, a gente não encontra de costume e com facilidade sendo divulgados e tal. Mas eu acho que para a gente chegar lá, a gente precisa contextualizar, né? Entender da onde que surgiu, por que eles são considerados que fazem parte da cultura cigana, dos povos ciganos. Primeiro a gente precisa entender o que é um povo cigano, né? Porque existe uma mistificação muito grande de pessoas que se dizem ciganos, que fazem aí lives vestidos de cigano, de odalisca, na verdade, né? E pirata, né? Que o pessoal acha que cigano se veste igual um pirata ou um odalisca, quando na verdade nem sempre tem a mesma característica e muito menos essa característica. O que acontece, gente? O povo cigano, né, são povos que vêm de várias áreas do mundo inteiro, várias regiões do mundo inteiro. Eles são uma etnia. Então, não existe, não são uma religião, não existe uma religião cigana. Tá? Existe uma etnia cigana, né, que são vários, na verdade, que aí vai vir os Sinti, os Caló, os Rom, né, que são vários tipos de ciganos. Aí vem os ciganos dos Balcãs, os ciganos egípcios, ciganos hindus, são vários povos ciganos, só que são é, uma nação. Né? Assim como se eu chegar a me afinizar com um trabalho xamânico indígena brasileiro, né, vamos botar assim, eu vou numa tribo, num Kaiowá, por exemplo, vou lá no Kaiowá, aprendo algumas coisas relacionadas a eles, né? Faço uma tatuagem, eu mesmo tenho uma tatuagem indígena brasileira. Isso vai me fazer índio? Né? Óbvio que não. Né? Para eu ser índio, eu preciso nascer índio, eu preciso vir de pais indígenas. Né? Então, a mesma coisa acontece com os povos ciganos. Não dá para a gente se denominar cigano se a gente não tem pais ciganos, se a gente não nasceu de uma família cigana, de origem cigana. Né? Hoje em dia, até mesmo as miscigenações, né, de gajos, né, de pessoas não ciganas que casam com ciganas ou com ciganos, já não, os filhos já não são considerados ciganos. Né? Então, para ser cigano, é necessário vir desse povo, né? É necessário ser originário, ter essa família cigana. Então, a gente já tira aí essa mistificação de que qualquer um é, pode se considerar cigano, porque eu sou de uma Tiçara, eu venho de Umbanda, e lá a gente trabalha com cigano, eu jogo baralho cigano, tarô, leio mão. Você não é cigano se você não tem a família cigana. Você pode adotar a cultura cigana como algo parte dos seus trabalhos, pode adotar a cultura cigana como uma referência para a sua espiritualidade, mas se dizer cigano é extremamente errado. Eu nem vou entrar muito na questão de se vestir de cigano, né? Que para vocês verem, eu trabalho tanto tempo com questões de magia cigana, de ciganos de Umbanda também, e vocês nunca vão me ver vestido de cigano aí, né? A não ser dentro de Umbanda, numa festa específica ali, que aí é a roupa de uma entidade, não minha, né? Mas aí também são questões muito diferentes de se dizer cigano, de falar que é cigano. Não sou, nunca vou ser, não interessa se eu casar com uma cigana, se eu me vestir cigano, não interessa, nunca vou ser. Né? Eu sempre vou ser um gajo, sempre vou ser uma pessoa não cigana. Né? Mas isso não me impede de trabalhar com a egrégora cigana, de trabalhar com a magia cigana. A gente precisa entender também que magia cigana, assim como as etnias indígenas, né, que aí a gente vai ter Kaiowá, Guarani, vai ter diversas etnias indígenas aqui, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, todas elas têm uma cultura diferente, não se sabe uma origem definida, né, e isso acontece também com os povos ciganos. Existem duas teorias sobre a origem dos povos ciganos, né, a mais plausível são que eles fugiram da Índia,
né? Vieram ali, na verdade, quando houve a invasão muçulmana na Índia, e aí os muçulmanos escravizaram os indianos e uma parte dos indianos resolveu migrar, resolveu fugir da Índia, que foi aí que começou a história dos povos ciganos. E essa aproximação, a gente só sabe, né, que essa aproximação dos ciganos com os povos hindus, ela só existe, a gente só tem uma noção porque a língua cigana é muito parecida. Então a gente vai ver aí, só vai ter essa noção. Mas por que a gente só vai ter essa noção? Né, que não existe nada. Também existe a teoria que eles vieram dos Balcãs ou ali do Egito, né, e trazem essa força muito grande também. A gente vai chegar lá onde é relacionado à questão cultural, né, de como que essa cultura toda dos povos ciganos foi se formando. Mas toda essa questão deles estarem fugindo da língua deles e a gente não ter uma definição de realmente de onde eles vieram é justamente por causa da cultura deles, porque dentro da cultura das etnias ciganas existe uma coisa que eles falam que é não viver do passado. O passado para eles não é algo interessante e não é para ser vivido. Então, o que que eles fazem? Quando um cigano morre, né, obviamente hoje em dia já não são todas as etnias que fazem isso, e inclusive no Brasil, raramente a gente vai encontrar ciganos que trabalham com magia cigana, que mantêm a cultura. No Brasil existiu uma invasão do protestantismo dentro da cultura cigana e acabou convertendo muitos ciganos, e hoje a cultura cigana no Brasil tá morrendo, né? Tá todo mundo virando protestante, né? Virando evangélico e acabando com a cultura cigana ali, né? Então é um pouco complicado. E os ciganos eles tinham uma cultura de não viver do passado. Então o que que eles faziam quando um cigano morria? Eles ainda fazem algumas etnias, eles pegam tudo da pessoa, desde barraca, desde documentos, principalmente, quando se tem, né? Porque os povos ciganos geralmente não têm um documento, tudo relacionado à história da pessoa, foto, tudo, e enterrava junto ou tacava fogo. Era mais comum colocar fogo nas coisas para poder desintegrar mesmo. Aquele passado deixa de existir. Então, muito da história dos povos ciganos foi queimada, né? A gente não tem acesso a essas histórias. Essas histórias era o que daria para gente uma origem, era o que daria para gente uma base de diversas é, situações dos povos ciganos que a gente teria conclusões que hoje a gente não tem, como por exemplo uma religião originária, como por exemplo por onde eles passaram de fato, quais são as etnias que são mais ligadas a uma nação ou outra. Então a gente não tem esse acesso, né? Então como que a gente sabe sobre a cultura cigana, como que a gente tem ideia sobre isso? São é, culturas orais, né? As pessoas passam de uma para outra, a gente vai entender aí que existe uma base dentro ali da cultura cigana que você percebe que uma etnia daqui do Brasil vai ter essa mesma base da etnia lá no Quirquistão, né? Na Romênia, você vai ver essa base também lá, né? Então, a gente tem um fundamento, né? Vamos botar assim. Fundamento a gente vai reconhecer da magia cigana quando ele tem elementos que fazem sentido para aquela egrégora, que fazem sentido dentro daquilo que está sendo praticado. A magia cigana, né, ela não é a magia de Umbanda, tá? Só para a gente deixar claro aqui, que muita gente confunde aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem o culto de Umbanda, que eu também faço parte, tá? Mas o culto de Umbanda no Brasil, ele é um culto exclusivo dos ciganos dentro da Umbanda, é um culto exclusivo da Umbanda. E ali na Umbanda a gente tem manifestações de espíritos que se denominam ciganos, ou que foram, ou que se afinizaram com a linha e vieram a trabalhar como ciganos, e eles estão trabalhando lá dentro como ciganos de Umbanda. Mas o que existe além disso é a magia cigana, né, que é um aglomerado de cultura espiritualizada, de cultura magística e egrégora que gera uma força de vários povos ciganos, né? E a gente vai encontrar os ciganos de Tiçara, que é um braço da Umbanda ali, né? A gente vai ver ali que nas Tiçaras você sempre tem
um tipo de trabalho muito semelhante a Umbanda, mas existe a magia cigana, que nada mais é do que uma magia ancestral, uma magia mais antiga que vai estar trabalhando com diversos elementos. E ao contrário do que a gente entende de magia, geralmente a gente entende como que se eu uso uma pedra num trabalho de magia cigana, essa pedra é ela que vai gerar uma energia. Se eu uso um por exemplo, um grão, uma flor dentro de um trabalho de magia cigana, é ele que vai gerar essa energia. Quando na verdade nem sempre é assim dentro da magia cigana. Dentro da magia cigana a gente vai ver que a cultura gera muita energia para os trabalhos deles. A egrégora da magia cigana ela é feita a partir dos, dos, da cultura, da história deles. Como, por exemplo, por que a gente tem a lentilha ligada a questões financeiras? Né? Vocês já devem ter escutado várias vezes sobre comer lentilha no ano novo, virar o ano novo comendo lentilha, porque vai gerar prosperidade. Isso é em parte da cultura cigana, né? E ela vem da facilidade que o povo cigano tinha de transportar a lentilha por ela ser seca, por ela não ter muita água, e isso fazia com que ela durasse muito mais tempo nas viagens, e por ela germinar muito fácil, por você plantar ela e ela crescer, né? Então a gente vai ter essa questão cultural de que eles percorriam, eles armazenavam, eles plantavam, colhia aquilo, usava aquilo como moeda de troca, né? Então aqui eles pegavam sacos de lentilha, lá trocava por outras coisas que eles queriam, tecido e etc, etc. Então a gente vai ver que a magia cigana ela é muito composta pela cultura e não só pela energia dos elementos que está sendo trabalhado. A gente vai ver a utilização das velas como é diferente para a magia cigana. Geralmente a gente acende uma vela, por exemplo, em Umbanda ou em paganismo europeu, a gente acende e aquela vela tem que ficar acesa até terminar, né? Até ela acabar. Já dentro da magia cigana, não. Você se prostrou a fazer um trabalho, você acende a vela, antes de você começar o trabalho, a vela está acesa, porque se diz que não se faz nada no escuro, não pode se fazer nada sem iluminação. E depois que você termina, fez ali, digamos, você fez a sua oferenda, né, o seu pratinho com as frutas, ou dependendo do que você está fazendo, e você vai conseguir depois disso, fez as suas preces, você vai poder apagar a sua vela e reutilizar ela em outro trabalho com a mesma finalidade, obviamente. Você não vai utilizar uma vela de punição dentro de um trabalho de amor, óbvio, né? Mas a gente consegue reutilizar as velas que já foram apagadas dentro da magia cigana. Isso tudo por questões culturais, porque o povo cigano não, ao contrário do que a gente vê em literaturas aí, em doideiras aí que a gente encontra pela estrada, que o povo cigano é rico, que o povo cigano é isso e aquilo, quando na verdade não é bem assim, né? O povo cigano, na verdade, em maior parte é miserável. A gente tem que levar muito isso em consideração. Ah, mas os caras têm uma Hilux, tem dente de ouro, tem isso. Não é bem assim, gente. Vocês vão encontrar aí um monte de gente pobre, né, que tem um iPhone 10, que tem isso, tem aquilo. Então é muito da questão cultural daquela pessoa. Aí já não é do povo cigano. Apesar de que o povo cigano tem essa questão do carro. Eles sempre tiveram essa questão de ter um carro para eles é o símbolo de vitória, né? Então às vezes os caras trabalham e já no intuito de um dia comprar um carro. Mora num barraco, mora numa, numa tenda que não tem nem banheiro, mas eles têm um carro de 150 mil, né? Isso tudo por questões culturais, porque antigamente conforto para o povo cigano era o principal, é, a expressão de sucesso para eles. Então a carroça deles, aquela que era mais bem pintada, que tinha almofada suficiente para se dormir confortável, isso tudo era sinônimo de sucesso. Então a gente vai encontrar essa ideia do carro sempre sendo relacionado a sucesso, né? E os dentes de ouro também. Hoje em dia já não é mais tão comum essa questão toda de dente de ouro, essa questão do carro está se perdendo um pouquinho também, apesar de que ainda há. E existe também essa mistificação de que o povo cigano eles amam viajar, né? Óbvio que vai ter um ou outro que adora viajar, que adora sair em caravana, mas não é bem assim a história deles. O povo cigano viaja, o povo cigano anda por questões de sofrer perseguição, de sofrer racismo, né? Quando eles entram num acampamento, como o último que eu fui, e eles entram naquele acampamento ali, às vezes cedido por um proprietário, deixa eles num terreno lá, né? Fala, pode ficar aí,
tal. Os vizinhos começam a falar que vai roubar criança, começam a falar que ali tem coisa do diabo, começa a tacar lixo onde eles estão, começa a polícia chega, leva tudo deles, sabe? Então é uma vida muito complicada, né? E eles acabam sendo marginalizados, né? E vocês, obviamente, quem acompanha um pouco sobre magia cigana já devem ter se deparado com gente falando, um cigano tal me roubou, cigana tal me fez não sei o que. Então é muito complicado. E além disso tudo, né, dessa dificuldade que era uma necessidade eles fazerem essa caravana, procurar um lugar para poder se assentar, né? Não é uma coisa que eles fazem por gosto, né? Além disso e dessa marginalização que é feita aí, a gente vai encontrar o que eu falei lá no início, de um monte de gente que se denomina cigano, né? Para poder agregar um valor ao título, né? Porque eu costumo dizer que uma pessoa que ela não tem moral, não tem poder, ela precisa, né, colocar títulos para que as pessoas confiem nela, né? E aí a gente vai achar muito charlatão aí usando cigano e cigana no nome, né? Principalmente Facebook aí, cigano tal, se vestindo de cigano, disso, aquilo. Você vai encontrar um monte aí, que na verdade nada mais é do que um charlatão que vai estar passando a perna em muita gente. E aí a gente vai cair de novo na questão de que uma pessoa que não conhece, que não faz ideia que aquilo ali não é um cigano de verdade, vai contar para todo mundo que um cigano passou a perna nela. Então a gente vai ter a marginalização do povo cigano como principal característica dos movimentos, né, deles andarem, deles viajarem bastante, deles serem taxados como um monte de coisa, e isso também contribui para a conversão deles, para eles deixarem de ser ali, entre muitas aspas, deixarem de vivenciar a cultura cigana para ser protestante por eles mesmos já irem criando essa camada de preconceito com eles mesmos, né? Isso tudo são questões antropológicas, né? Não é nem questão religiosa e tal. Mas isso tudo para a gente poder chegar até a questão dos oráculos, né? Então, a gente já entende aí como é que funciona certas coisas, e aí a gente vai passar a entender que no Brasil, a gente tem a chegada dos ciganos aqui no Brasil em 1571. Foi algo 70 anos depois do descobrimento do Brasil, uma família foi mandada para cá como marginais, né? E vivenciou aqui. Depois, a gente, mais 100 anos depois, chega uma grande quantidade de ciganos aqui. Então, a gente já tem uma influência muito grande. Só que esses ciganos vieram da Espanha, vieram de Portugal, que apesar de ser Europa, né, são latinos, né? Vamos botar assim, são muito chegados são muito parecidos com o nosso modo de viver. E então eles trazem essa influência muito grande dali, da Espanha, da cultura da Espanha. Os ciganos acabam absorvendo ali o flamenco, acaba absorvendo a castanhola, acaba absorvendo as roupas, né? E os ciganos que vieram para cá, e até hoje vocês vão ver que a maioria das influências que a gente no Brasil reconhece como influência cigana, a gente vai ter essa aproximação muito grande com a Espanha, né? Com as touradas, com essa questão do vinho, né? Tudo isso a gente vai ter essa aproximação, porque a cultura que chegou, a cultura cigana que chegou no Brasil, ela é muito, muito referente à cultura que veio da Espanha. E só que ela não é a única, né? A gente vai encontrar aí ciganos dos Balcãs, que vai ter uma cultura muito mais europeu oriental, né? Uma coisa mais russa, uma coisa mais síria também, porque os Balcãs, na verdade, é um aglomerado de, de invasões, na verdade, né? A gente vai ver árabe, a gente vai ver diversas influências ali de muitas coisas, né? Então a gente vai ter aí os que a gente tem conhecimento, que são os ciganos que têm uma cultura espanhola muito forte. A gente vai ver os Balcãs, a gente vai ver os egípcios e, óbvio, como a gente falou lá no início, os hinduístas, né? Os indianos são grandes dentro da cultura cigana, da magia cigana principalmente. A gente vai ver ciganos romenos, obviamente, né? Os romani têm uma influência muito grande deles ali. A gente vai ver ciganos russos, vai ver ciganos de Israel, né? Dos povos muçulmanos também. A gente vai ver culturas ciganas que foram aparecendo. Na Europa também tiveram muitos ciganos, tá? A única influência que não pegou muito para os povos ciganos são as influências nórdicas, apesar de ter, né, algumas coisas que a gente vai ver em algumas nações, em algumas etnias ciganas
que trabalham com um elementozinho ali, como por exemplo as runas, né, a gente vai encontrar ali, mas é muito difícil. A gente nem consegue colocar como algo padrão. Mas a gente vai ter essas influências aí dos povos ciganos trabalhando com diversas culturas, né? Então é assim que a gente entende que são os povos ciganos. Eles saíram de um lugar e foram ramificando por vários lugares, procurando terra para ficar, procurando muitos lugares para poder se assentar, sempre expulsos por perseguição, né, como o nazismo, como muitos gregos também perseguiram os povos ciganos, e os povos ciganos absorveram muita coisa dos gregos. Não é difícil você achar na magia cigana pessoas é, adorando deuses gregos, tal, não é difícil. Tá? Assim como os hindus, principalmente, você vai ver muito altar cigano aí com Ganesha, com Lakshmi, Shiva, né? Então a gente vai ver muito isso daí. A gente vai ver muitos altares ciganos com os deuses egípcios, né? E a gente vai ver os ciganos mais latinos com uma influência muito grande do cristianismo, né? Como Santa Sara Kali, né? Que não é uma obrigatoriedade, tá, gente? O pessoal vive me procurando nos dias de Santa Sara Kali e fala, ei, vai fazer alguma coisa? E eu não sigo a magia cigana, que tem essa influência cristã. Então, o Santa Sara Kali, respeito, obviamente, mas não é uma coisa que eu vá cultuar. Então, assim, não é uma obrigatoriedade, apesar de todo mundo falar, mas ela é a padroeira dos ciganos, sim, dos ciganos latinos. Né? Que se você for falar dela para certas etnias ciganas, eles nem fazem ideia de quem seja. Né? Então, assim, são questões assim. E hoje em dia, sobre a magia cigana, o que, que ela é, né? Da onde que ela vem e tal, ela nada mais é do que um aglomerado de culturas, né? Um aglomerado de experiências relacionadas à espiritualidade que eles foram passando um para o outro. Aí as etnias conversam, né? Obviamente, em algum momento da história eles vão se cruzando, vão conversando, e aí eles acabam passando um para o outro ali o que eles aprenderam em outros povos, o que eles aprenderam em outras nações, eles passam pela Grécia, passam por outros países, e aí vão passando um para o outro isso, vão se encontrando e conversando. E é assim que a gente começa a receber os oráculos ciganos, né, ali que na verdade não são ciganos, são absorvidos de outros lugares, e acaba sendo fundamentado dentro dos povos ciganos e usado na magia cigana. Então a gente vai ver ali pessoas que vão estar usando, obviamente, o que a gente mais conhece aí dentro da, da cultura cigana, de oráculos, vai ser o baralho cigano, né? A gente vê muitos aí. E a quiromancia, né? Que é a leitura de mão. Isso aí é bem famoso, isso faz parte da cultura cigana, e esse é fundamentado até nos povos ciganos latinos que têm influência cristã, né? Que fala que uma das regras deles é não deixar essa cultura morrer, né? Mas infelizmente isso está acontecendo. Mas a gente vai ter outros oráculos aí que vão estar trabalhando dentro dessas culturas que foram absorvidas de outros lugares, né? Existe aí, a gente sabe do café Mancia, né, que é a leitura da borra de café. Esse aí nunca pegou dentro da magia cigana, apesar de ter alguns povos que praticam tal. Mas o que sempre foi feito dentro da cultura cigana é a leitura das folhas de chá, né? Não sei se é muito comum para vocês, mas a leitura das folhas de chá sempre foram feitas. Eles faziam o chá e aí era lido dentro tanto dos restos das folhas ali dentro, quanto até mesmo dos formatos que as folhas ficavam, ou apareciam desenhos nas folhas, e isso também era um oráculo muito utilizado. Hoje em dia é muito raro a gente achar pessoas que fazem esse tipo de leitura, né? É muito interessante, eu acho muito legal. Não faço ideia de como se faz, gente. Eu sei que existia, né? E ainda existe muita gente que faz, mas não é um número significante para a gente ver por aí, né? Para que seja passado de geração em geração. Obviamente, como tudo na magia cigana, né? Como tudo na cultura cigana, a intuição ela é muito forte dentro da magia cigana. Tá? Então, assim, dentro de qualquer oráculo cigano, vocês vão ter a presença da intuição como um dos principais motores daquela leitura, daquela situação ali. Então, existe aí essa questão, existe muito da orinomancia, né, que é a questão de interpretar os sonhos, né? Só que hoje em dia, gente, é uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas que vêm pedir interpretação de sonho, que fala que sonhou com isso, sonhou com aquilo. É muito difícil hoje você ter uma definição da interpretação de um sonho.
Antigamente, o povo cigano conseguia fazer uma interpretação a partir de uma, por exemplo, Shivani, né, que é uma bruxa cigana, né, que é uma cigana que trabalha exclusivamente com a parte espiritualizada, né, e você chegar para uma Shivani e pedir para ela ler o seu sonho, entender, interpretar aquele sonho, era muito comum. Só que era comum outra pessoa interpretar o seu sonho por consequência de você viver numa comunidade que vive a mesma cultura. Então, para o povo cigano, uma coisa, como por exemplo aparecer uma serpente, por exemplo, né, tem um significado para o povo cigano. Para outros povos não vai ter. Né? E hoje em dia a gente não tem mais essa vivência comunitária, né, essa vivência de uma cultura única para poder falar que, olha, interpreta para mim. Né? Porque, por exemplo, se uma pessoa chega, como a gente costuma ver, quem acompanha os grupos de magia de Facebook costuma ver muito isso. Sonhei com uma coruja, o que será que pode ser? Pode ser só um sonho, na maioria das vezes é só um sonho, porque a orinomancia não é uma coisa que é tão simples assim de simplesmente dormir, nossa, já apareceu, não, existe todo um exercício, existe questões de meditações, tal. Não é, para ser mais claro, é óbvio que tem pessoas que têm uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, mas também não vai ser uma coisa clara se você não procurar estudar, procurar meditar, né? Mas aí a gente vai ter uma questão onde uma pessoa posta lá num grupo, eu sonhei com uma coruja. Aí vai vir 1 milhão de pessoas interpretando de formas totalmente diferentes. Isso por quê? Isso porque cada pessoa ela tem uma cultura diferente, ela vem de uma formação diferente, ela vem de um estudo diferente, e obviamente a espiritualidade se mostra para você de acordo com aquilo que você consegue interpretar. Mas o que você consegue interpretar não é o que eu consigo interpretar. Então é preciso ter muita atenção nesse tipo de coisa e entender que se foi mostrado para mim, eu tenho toda a capacidade de sentar, né, de meditar, de buscar dar uma relaxada, tal, e interpretar aquele sonho, porque a resposta está dentro de mim, com certeza. A espiritualidade não mostraria nada sem que eu pudesse interpretar. E aí, se você vai num grupo, posta um sonho seu, e aí aparece um monte de gente interpretando de formas diferentes, você pode acabar fazendo besteira. Você pode ir na contramão. Né? Isso, obviamente, não só para sonho, gente. Isso que o mais está na moda agora, você vê borra de café pedindo para ser interpretado em grupo, né? E é a mesma coisa. Todo oráculo, ele vai se mostrar para você de acordo com o que você consiga interpretar, de acordo com o que a sua intuição, a sua mediunidade vai estar lendo aquilo ali, e não os outros. Né? A gente vai ter oráculos mais técnicos aí, como o tarô e tal, que aí tem umas sequências que podem vir a trazer informações que são coletivas, né, que são claras para todos, mas também é um oráculo de muita intuição, mas a gente não pode ficar dependendo de interpretações de terceiros, porque a espiritualidade ela depende que a gente entenda aquele oráculo, né, que a gente é, absorva o que ela quis dizer para a gente, não o que quer dizer para outras pessoas. Então, quantas vezes a gente não vê, o que vocês estão vendo aqui na borra de café? Aí eu estou vendo a morte, o outro eu estou vendo o nascimento de um bebê, o outro eu estou vendo um cachorro. Então, é muito complicado. É muito complicado você depender de interpretação de terceiros. A pessoa vai falar, nossa, mas isso aí parece muito com o que está acontecendo na minha vida. E às vezes nem é aquilo, né? Parece aqui que vai ter problemas financeiros. Pô, gente, todo mundo, né? Então é muito difícil. Às vezes a espiritualidade está te apontando uma oportunidade financeira e você vai lá igual um maluco, o cara falou que é problemas financeiros, realmente é isso, e aí você deixa passar. Né? Então a gente precisa entender que esses oráculos, qualquer oráculo, ele precisa disso, exceto o oráculo pessoal, né? Entidades que vão estar incorporadas, pessoas que vão estar falando mediunizadas, né, que vão estar sob influência mediúnica, sobre radiação, aí são oráculos que são muito diretos, né, eles vão falar para a gente. Agora, oráculos como cafeomancia, os oráculos do chá, como o próprio tarô também, né, a gente vai encontrar muito das questões da espiritualidade estar falando para a gente aquilo que a gente entende. Então é muito interessante que não se faça isso, como por exemplo ficar pedindo interpretação de sonhos, como a gente falou. Né? Então tente meditar, tente achar a resposta dentro de você. Se você acha que aquele sonho que você teve não é um sonho normal, não é simplesmente sabe, simplesmente dormir e passei por um sonho, medita, né? Entre em contato. Eu não sei meditar. Existem diversas formas de meditação. Tem meditação guiada, tem meditação
sobre... eu mesmo sou hiperativo, né? Tenho TDAH, tenho um monte de coisa aí, sou ansioso. Então, as minhas meditações são feitas a partir da exaustão, né? Eu sempre saio, faço um exercício, me alongo e tal, e aí quando meu corpo está cansado, eu sento para fazer a meditação depois de um banho, justamente porque aí o corpo pede para dar uma relaxada e isso auxilia muito no processo de meditação. E é a partir daí que a gente consegue fazer uma interpretação do nosso sonho, né? Aí começa a vir as respostas por intuição, começa a vir as respostas por sentimentos, e essa é a resposta que a gente precisa ter, e não a resposta em grupo, né? E a orinomancia sempre foi muito presente dentro dos povos ciganos, né? Essa questão de interpretações sempre foi muito presente dentro dos povos ciganos. Só que a gente tem que lembrar que quando se pedia para outra pessoa interpretar, né, outra pessoa ir lá e interpretar o sonho para eles viviam dentro de uma cultura onde aquilo era permitido porque eles viviam aquela cultura sempre. O galo representava proteção, né? A coruja já tinha uma questão mais relacionada à morte, a uns cuidados relacionados à noite. Isso até muda às vezes de etnia para etnia, mas sempre tinha essa questão onde aquela tribo tinha uma cultura, tinha uma vivência que permitia esse tipo de identificação coletiva, né? Vamos botar assim. Outra magia, outro oráculo cigano que também as pessoas às vezes têm acesso e nem fazem ideia, né? É um oráculo muito particular, raramente vai sair um oráculo desse para outras pessoas, você jogar para outra pessoa, mas é um oráculo que a gente tem acesso diariamente, que é a moeda, né? A moeda ela é uma representante dentro dos povos ciganos, não de dinheiro, né? Apesar de tem um pouco sim da questões de prosperidade, mas a moeda ela é muito relacionada à sociedade, ela é muito relacionada a você ter parcerias, ter amizades, tal, né? O casamento é muito relacionado ao símbolo da moeda, né? Até porque antigamente, até hoje, na verdade, em alguns povos, é, você basicamente a pessoa, o pai do homem pagava o pai da mulher para ela casar com o homem e tal. Então a moeda tinha essa questão do casamento, tinha essa questão da troca de sociedade e tal. Então ela sempre esteve presente nisso. E ela é uma ferramenta oracular também. Como que a gente sabe que ela é uma ferramenta oracular? Como é que se trabalha? A gente usa moeda, geralmente é uma moeda mais importante, é uma moeda que foi dada para você, uma moeda não é uma moeda qualquer, né? Ou que você realmente comprou com o intuito disso e que é uma moeda especial tal, e ela é consagrada, né? Tanto no fogo ali quanto na água, ela é consagrada ali, e aí a gente vai usar ela como resposta de sim ou não, né? É o cara ou coroa, né? E a gente vai usar ela como resposta de sim ou não, e ela é um oráculo também, né? Então a gente tem a moeda também que foi se perdendo com o tempo aí, porque talvez o ser humano ele gosta de circo, né? Ele gosta de uma coisa mais elaborada, ele gosta de olhar e ver e, né, às vezes você vê aí trabalhos que o pessoal faz um trabalho de umbanda, de candomblé, ou de magia cigana mesmo, e às vezes não tem nem necessidade de tanta coisa ali. Às vezes era uma maçã com um fio de cobre enrolado e o nome da pessoa dentro, com um pouquinho de mel de beterraba e tal ali, já era o suficiente. Mas aí as pessoas precisam, né, ter esse vínculo visual e aí preferem esse circo todo para poder acreditar. E muitas vezes eu nem julgo, né? Quem faz isso muitas vezes uns magistas e bruxas aí acabam fazendo mais circo justamente para que o cliente ou o consulente dela tenha mais fé naquilo que está sendo feito. Infelizmente, às vezes é necessário porque a pessoa é muito descrente, ela precisa tomar, né, olhar aquilo e achar que aquilo está super energético tal, porque tem muita coisa. Nem sempre é necessário. Tem vezes que é necessário, mas nem sempre é necessário isso, né? Às vezes a simplicidade compra já essa magia para você, mas a gente acaba fazendo isso. Então, por isso que muitos oráculos simples acabaram indo sumindo, porque veio o surgimento do tarô, veio o surgimento do baralho cigano, veio o surgimento das runas, quer dizer, não estamos falando do surgimento, mas sim da popularização, né, obviamente. Eles foram se popularizando e aquilo tinha uma coisa mais mística ali, né, porque tinha muitos elementos e um monte de coisa, e aí a pessoa vai deixando a moeda para trás, vai deixando o café para trás, aí acaba acontecendo esse tipo de situação.
Então, a moeda ela serve também como um guia oracular, tá? É muito comum a gente ver a moeda dentro da magia cigana, a gente vai sempre achar ela ali. Inclusive, se vocês olharem a mandala cigana, ela tem uma moedinha lá em cima, né, para representar a sociedade, né, e o casamento. Vocês sempre vão ver isso daí. Mas é um oráculo muito interessante. É sempre bom você ter ele na carteira e aí tem uma curiosidade, né? Você só pode usar ele uma vez por dia, que é o valor energético que ele tem ali, né, acaba sendo gasto muito fácil. E você usa uma vez por dia e usar mais. E acaba sendo, essa limitação acaba sendo interessante, acaba sendo engraçada, né? Mas é assim que ela funciona, justamente por causa da demanda energética que você gasta ao pedir auxílio da magia para que ela haja dentro daquele oráculo. A gente também vai ver a osteomancia presente dentro da magia cigana em alguns povos, principalmente os povos relacionados à parte mais árabe ali, né? Os povos ciganos muçulmanos, a gente vai ver muito disso. Na verdade, a gente confunde aí os ciganos com os beduínos, apesar deles conversarem muito, deles terem uma interação muito boa, mas os beduínos não são ciganos, são nômades, né? Que trabalham, que são nômades porque querem, não estão fugindo de nada, mas sim acompanhando o pasto dos animais deles, né? E os ciganos acabaram se afinizando por causa da questão deles serem nômades, acabam se juntando a muita cultura. E aí os beduínos eles sempre tiveram muito essa questão da osteomancia e acabaram, o povo cigano acabou absorvendo também. A osteomancia nada mais é do que a leitura de ossos, né? Dentro da magia cigana a gente vai ver a leitura dos ossos de galo, tá? Não é nem galinha, é só do galo. Tá? E essa leitura ela é feita ali a partir de como que os ossos vão cair ali, né, na tábua, né? Existe uma tábua redonda, aí que eles falam, né? Que aí ali dentro tem uma estrela, e essa estrela ali, como os ossos caem ali, existe a leitura daqueles ossos. Isso também foi se perdendo durante muito tempo, né? Existem alguns documentos que ensinam como é feito e tal, mas é um pouco complicado você achar algo muito confiável a respeito disso aí, tá? Mas é muito interessante, a osteomancia é um trabalho muito interessante. Eu estudo já há um tempo isso daí, e até hoje eu não me sinto seguro para poder fazer um jogo e ler para uma pessoa, por exemplo. Assim, para mim eu faço, mas para mim dá certo, né? Mas até eu botar em prática para ler para outras pessoas, eu acho perigoso você trabalhar com oráculo sem você ter um pingo de conhecimento, sem ter conhecimento suficiente para se sentir seguro, principalmente, né? E você ler sobre a vida de uma pessoa que às vezes você pode acabar destruindo a vida de uma pessoa, né? Quem nunca pegou aí, quem trabalha com oráculo, nunca pegou uma mulher desesperada para saber se o marido está traindo, nunca pegou uma mãe desesperada para saber se o filho está usando droga, essas coisas todas, e sua resposta pode destruir a vida de uma pessoa. Então é muito importante que se tenha responsabilidade, que se tenha conhecimento, né, que se tenha uma base realmente boa para que não haja nenhum equívoco que possa acabar com a vida de outras pessoas. Lembre-se disso e também lembrar aqueles que não são oraculistas, que compram serviços de oraculistas, que é importante sim pagar, tá? Porque todo oraculista leva anos estudando, leva uma trajetória longa, é um custo que às vezes é caro, que o baralho é caro, a gente está sempre tomando banho, está sempre cuidando da nossa saúde espiritual, por consequência de estar absorvendo o tempo inteiro a vida de clientes e tal. Então é muito interessante que exista assim essa troca, né? E dentro da magia cigana, dentro dos oráculos ciganos, é obrigatório essa troca. Nem que seja um incenso, nem que seja um saquinho de ervilha, é obrigatório essa troca. Isso faz parte da cultura cigana. Essa troca, ela é justamente o começo da sua jornada do jogo, da sua jornada do oráculo ali. Então, esse começo ele só vai existir se você pagar de fato, né? Porque é uma cultura cigana que nada se faz de graça. Cigano não faz nada de graça, né? Sempre há uma troca, nem que seja você dá um prato de comida, mas sempre vai existir essa troca. Essa troca, obviamente, que vai determinar é o oraculista que vai estar jogando com você ou o cigano ali que vai estar prestando serviço para você. Essa troca aí ele vai falar, não, o que eu quero é isso, né? E aí cabe a você pagar ou não. Tá? Então a gente precisa levar isso bastante em consideração. Além da osteomancia, a gente tem um que também se perdeu muito, que é o oráculo dos dados.
né? O oráculo dos dados, ele nada mais é do que um oráculo para saber quando as coisas vão acontecer. Ele não é bem um oráculo relacionado a como um tarô, que a gente descobre o porquê as coisas estão acontecendo. Mas esse para quando as coisas vão acontecer, ou se vão ou se não vão, né? Como que ele é feito? A gente tem 3 dados, cada dado... Acho que caidinha. Voltei. Então a gente olha ali nos dados e vê, cada dado vai representar o presente, passado e futuro, e a gente vai poder ver, fazer uma pergunta e saber quando aquilo vai acontecer, né? Se já aconteceu, se está acontecendo, ou se vai acontecer. Então a gente pergunta ali, por exemplo, tem uma questão na justiça, eu quero resolver essa questão como que está. E eu jogo meus dados ali, aquele que sai com o maior número, o dado que está marcado com o maior número ali, e ele é o dado do futuro, por exemplo, fala que ainda vai demorar um pouco, ainda vai sair mais para frente. Aquele que sai como presente, né, ele sai como algo que está no caminho, vai vir a acontecer ou já está acontecendo. E o passado é que já foi resolucionado ou ele está já no momento de se resolucionar, né? Mas porque a gente vive no passado o tempo inteiro, como eles falam, né? Cada minuto que passa é o passado, é o futuro e é o presente. Mas tem uma filosofiazinha aí. Obviamente, é difícil você pegar dados iguais e poder a eles, porque você acaba tendo, se confundindo. Então, eu, por exemplo, uso dados de cores diferentes para representar cada passado, presente e futuro, né? Então, a gente vai usar eles ali para isso. É muito simples, não tem muito mistério sobre o uso. Vamos às consagrações, né? A gente falou tanto sobre os oráculos e não falou sobre as consagrações. Vamos lá. O primeiro oráculo que a gente conversou, eu até esqueci qual foi. Foi os oráculos de Chá, né? Oráculo de Chá eu não tenho muito conhecimento, eu sei da existência, eu sei da história, mas o método de consagração, de estudo, eu não posso passar para vocês, eu não vou falar para vocês algo que eu não tenho total domínio aí para falar. Já a urinomancia, né, como que a gente consegue exercitar, como que a gente consegue trabalhar? Meditação, como a gente falou, né, uma meditação principalmente guiada aí sobre os chakras coronário, né, e o chakra visionário, a gente vai estar trabalhando com ela o tempo inteiro, a gente tem que lembrar que a urinomancia é um oráculo que tem muita influência da cultura hinduísta, tá? E a cultura hindu trabalha muito com as questões de chakra, então vocês vão encontrar muito dentro da magia cigana as questões de chakra e tal. Então você vai ver que existem meditações voltadas para certos chakras. E é aí que você começa a trabalhar com meditações para intuição, com meditações para urinomancia, que são os chakras visionários e coronários. Tá? Então a gente vai trabalhar ali com essas meditações, e essa meditação acaba deixando mais forte a nossa vivência orinomanta, né? A gente acaba vivendo mais essa questão do, do da nossa vista, né? Dos, dos oráculos de sonho, tá? Exercício, sempre meditação. Exercício, sempre com um caderninho do lado antes de dormir, para quando você sonhar com alguma coisa, você acordou, anota e aí você volta a dormir. Eu sou uma pessoa que tem uma memória horrível. E aí, se eu acordar de madrugada num sonho e não anotar aquilo ali, quando eu dormir e acordar de novo, eu já não lembro, tá? E uma coisa que é muito interessante que eu aprendi é que sempre que você sonhar com alguma coisa e você tiver certeza que aquilo ali não é um sonho, não passa a mão na cabeça assim, não faça isso, porque quando você faz isso, você limpa essa energia, né, e acaba fazendo com que você esqueça aquele sonho, com que ele se embaralhe um pouco na sua cabeça. Então não faça isso, tá? Osteomancia, o galo, né? Aí é a única coisa que pode dar uma incomodada em muita gente. E o galo tem que ser um galo preto, tá? E ele tem que ser um galo que vai ser sacrificado ali, não necessariamente para isso, para comer mesmo, tal, né? Mas que ele vai ser sacrificado no dia de lua cheia. Tá? E aí eles vão, você vai, prepara, se come aquele galo, todo mundo divide ele, tal. E aí os ossinhos que vão sobrar ali, você vai usar para suas questões de oracular, né? Como que se consagra os ossos ali? Pega esses ossos, aí você vai botar num caldeirão
as ervas relacionadas à vidência, a gente vai ver a erva de Santa Maria, a gente vai ver o alecrim também, né? A gente vai ver a melissa, né? E a gente bota dentro de um caldeirão essas ervas, taca fogo nelas, faz basicamente um defumador, e em cima do caldeirão a gente bota uma peneirinha com os ossinhos ali para eles serem defumados ali. A partir daí a gente vai ter os ossinhos já trabalhados para poder trabalharem na, no oráculo, né? Então, é muito comum esse tipo de coisa. Já a moeda, como é que a gente vai consagrar uma moeda? A gente vai ter, como eu falei, uma moeda especial ali, né? A gente vai pegar ali, vai botar ela dentro do caldeirão, vai tacar um fogo, por isso é muito importante que essa moeda seja uma moeda resistente, que seja uma moeda muito que não seja de plástico, né? Vamos botar assim. Jogou lá dentro, deixa ela pegar fogo ali. Com álcool mesmo, isso aí não precisa ter muita coisa. Tá? Com álcool mesmo, deixa ela pegar foguinho ali. Tirou dali, ela quente ainda, você bota dentro de uma taça com champanhe, tá? Champanhe dourado, não pode ser um champanhe rosé ou vinho, né? É um champanhe dourado, você joga a moedinha ali, ela vai esfriar, né? E às vezes racha a taça, não tem problema, tá? Não precisam se preocupar com isso. Mas aí você joga ali, ela esfriou, você deixa ela ali durante um tempinho, deixa ali pelo menos 24 horas. No outro dia você tira, pode lavar, não tem problema nenhum, e ela está pronta. Limpeza dela, né? A limpeza da moeda, assim como dos ossos, é feita a partir de defumação das mesmas ervas, tá? Já a questão dos dados, os dados eles são feitos a consagração dentro da champanhe também. Só que esse já é a cidra, na verdade, é a champanhe de maçã. Tá? Você joga os dadinhos lá dentro e deixa ele ali 24 horas. Obviamente, todas essas consagrações são feitas com uma velinha acesa para o povo cigano, para a magia cigana, e ela consegue absorver essa força, essa energia que está ali junto com você. Né? Não tem muito mistério. Né? Esses são os oráculos que são perdidos aí. Obviamente, tem muitos outros, tem práticas aí que a gente vai encontrar de povos mais distintos tal, mas esses são os mais populares, assim, são os que eu tenho conhecimento também. Eu não vou passar para vocês coisa que eu não faço ideia do que seja, né? Apesar da questão do chá, que eu também não faço ideia de como se faz a leitura, entretanto, a gente sabe da existência. Eu quis comentar sobre isso porque a gente está numa moda sobre café, né? Gente, eu acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente consegue responder depois, né? Na própria página também, né? E também tem a minha página, o pessoal já que é o mesmo nome, meu nome que está aí é o nome da minha página lá. Vocês procuram lá, a gente está sempre batendo um papo lá também, né? As questões dos oráculos, uma coisa muito, muito interessante, a gente entender que os oráculos ciganos, eles não necessariamente são para ciganos jogarem, tá? Qualquer pessoa pode trabalhar com a magia cigana, com os oráculos ciganos. Deixa eu ver aqui a perguntinha aqui. Como saber fontes seguras nesse mar de esquizoterismo e fantasia do mundo cigano? Por exemplo, os dados, as magias ciganas sérias, onde encontrar sem o circo. É muito complicado, né? A gente conversou lá no início sobre essa questão de que, como os povos ciganos, eles sempre queimaram muitos registros deles, né? Sempre queimaram tudo isso. A gente não tem um livro escrito pelo povo cigano. A gente vai achar alguns autores muito sérios, né? A gente tem até, se eu não me engano, o Buckland escreveu um livro sobre magia cigana, mas é uma coisa mais europeia ali. Na verdade, é uma influência que ele conseguiu pegar. Não é muito seguro, não. A gente tem dois escritores brasileiros, que é o Rossi e tem mais uma, e a esposa dele, que eu não me recordo o nome, mas eu deixo aqui para vocês, que eles têm umas coisas muito boas, apesar de ser uma influência muito grande da Umbanda, né? Mas eles têm ali muita coisa de magia cigana que é muito interessante, que para eles foram passadas a partir de entidades, o que é até engraçado, porque realmente faz total sentido dentro da magia cigana o que eles estão passando. Mas, infelizmente, até hoje, para você acompanhar de fato uma magia cigana, de fato uma coisa real mesmo, e não doideira, né, de que as pessoas vão criando aí, é necessário uma vivência com pessoas que são ciganas, que ainda perpetuam a cultura cigana, né? Eu tive essa oportunidade, mas
nem todos vão ter. Aí existem alguns livros que são meio perdidos aí. Geralmente em português a gente não vai achar, tá? Mas a gente vai achar o Keeps Magic, que é um dos mais famosos, né? Que é um livro austríaco, na verdade, né? Que inclusive há uma teoria maluca de que foi um dos livros que fizeram com que os ciganos tal, é uma coisa meio, não é nada confirmado, eu nem acredito muito nisso, mas é um livro muito interessante. O nome é só esse, vocês vão achar o livro fácil, fácil, fácil aí. Não sei se acham em português, mas acha fácil. E também tem esse do Buckland, é muito, muito interessante, para ter uma base histórica. Ele nem tem muito sobre magia, mas tem uma base histórica que vai te levar a entender. E principalmente vivenciar a magia cigana. Vivenciar a magia cigana sem ter uma orientação, né, é muito interessante você fazer a sua velhinha de cigano, né? Eu tô com alguns vídeos para postar no YouTube ensinando a fazer tudo isso, né? Mas é porque realmente eu ando meio sem tempo. Mas aí você faz a sua velhinha cigana, acende lá, e os povos ciganos da magia cigana, né? Aqui eu trabalho, obviamente tem outros que não trabalham dessa forma, mas aqui eu trabalho, existem entidades ciganas, mas essas entidades da magia cigana elas não incorporam como na Umbanda, tá? Elas só são mentores ali, guias, e eles acabam te passando muita coisa, eles acabam te influenciando em muita coisa. É, eu acho muito interessante vocês praticarem assim. Errar, normal, tá? Todo mundo erra, o importante é você entender o que se errou ali para poder corrigir, né? É muito, muito interessante você vivenciar. Acho que é a melhor forma de se aprender. Obviamente, estudando, respeitando as egrégoras, você nunca vai ver uma magia cigana aí, um cara botando um Big Mac no trabalho e tal. A gente entende que as egrégoras merecem ser respeitadas. A gente não vai ver coisas que não fazem sentido nenhum. E entender que elas vão estar trabalhando dentro de egrégoras diferentes também, e nunca ficar julgando a magia cigana de um, de outro tal. Até eu mesmo trabalho com uma magia cigana mais relacionada aos Balcãs, e tem amigos meus que são mais espanhóis, e tem outros que são mais egípcios e tal, e é bem diferente os trabalhos, apesar do fundamento ser o mesmo. Você vai ver ali que algumas coisas querem dizer a mesma coisa, né? A única coisa que diverge um pouquinho são as cores relacionadas à saúde, que alguns vocês vão encontrar o amarelo, outros vocês vão encontrar o verde, né? E aí isso também altera para a questão financeira. Vocês vão encontrar o amarelo para financeiro, às vezes o verde. Então vai encontrar só coisinhas assim. Mas sempre respeitar o modo de trabalho dos amigos quando se tem fundamento. Quando vocês veem que é bobeira, que é maluquice mesmo, aí vocês podem criticar mesmo, porque já deu, né? Já deu a quantidade de gente se apropriando da cultura cigana para vender trabalho falso, né? Acho que para início que eu aconselho é esse do Buckland aí, apesar de não ser a área que eu gosto, não ser o tipo de interpretação que eu gosto. O Rossi no Brasil, né, é um cara que vende muito e é muito conhecido dentro da questão cigana. Procurem os livros dele que não sejam relacionados a Umbanda, mas sim que sejam relacionados à magia cigana. É muito interessante também. Tá? É, gente, eu acho que é isso aí. Acho que eu não tenho mais muito para falar, senão vocês vão enjoar da minha cara aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é essa relação dos ciganos com os gadiês, usando sua energia, seus guias, né? Já escutei ciganos indignados ou não compreendendo com essa abertura que se dá. Então, cara, vocês vão encontrar muito, muito maluco aí, né? Não é porque é cigano que o cara tá ligado com a magia cigana, como eu falei lá no início, tem muito cigano evangélico, né? Não é porque o cigano lá faz parte da magia cigana que ele é o dono da magia cigana, tá? A magia cigana, cara, é, isso não só em Umbanda, né? Quando eu falo magia cigana, eu não me refiro a Umbanda, tá? Quando eu for falar de Umbanda, eu sempre falo povo do Oriente, mas a magia cigana, ela vem de um povo que foi perseguido por xenofobia, principalmente. Ela vem de um povo que foi perseguido por ter os costumes marginalizados, tá? E quando você, que é um cara de fora, né, resolve trabalhar com a magia cigana,
você vai ser abraçado sim pela magia cigana, porque ela é justamente aversiva à xenofobia, aversiva a um certo preconceito étnico, né? Ela mesma já é contra isso. Então ela vai te abraçar sim. Só que ao mesmo tempo a gente vai encontrar ciganos que foram perseguidos a vida inteira por gardiês, por gente como a gente, né, que não é cigano, foram perseguidos a vida inteira e criaram uma defesa, né, que é essa aversão a qualquer pessoa que vai vir a tentar trabalhar com a cultura deles. Então, eu entendo, né, eu acho justo o cara criar essa aversão, né, é um modo de defesa, é um modo de resposta a toda essa intolerância que eles viveram, mas não é algo que vai te afetar dentro da magia cigana. Tá? Não é algo que vai te limitar. Um cigano não tem mais força do que você dentro da espiritualidade relacionada à magia cigana, porque ele é cigano. Talvez ele vai ter mais conhecimento por ele ter uma vivência muito grande, e isso faz com que ele tenha, entre muitas aspas, uma força a mais. Né? Mas não quer dizer que você vai ser menos ou que não vai poder chegar até onde ele está. Né? Isso aí não existe. Tá? A espiritualidade ela não é racista, ela não é segregadora dessa forma. Né? Obviamente, a gente vai encontrar aí religiões que vão ter umas ideias muito segregadoras e até racistas e machistas e etc., mas não é uma. A gente nem leva em consideração, né? A gente nem trabalha em cima disso. Mas é bem assim. Então, a gente vai encontrar, sim, essas pessoas aí que não concordam com pessoas de fora, com gadês, né, com gadiô, trabalhando com a cultura deles, né? Mas é, ao mesmo tempo a gente vai encontrar dentro dos povos ciganos muita gente que acha excelente isso porque continua perpetuando algo que até os povos ciganos já não querem mais, né? No Brasil, obviamente. Né? Assim, a gente vai encontrar, inclusive tem alguns documentários, se vocês procurarem no YouTube, botar lá povos ciganos, é, vocês vão achar muita coisa ali relacionada a isso, a eles estarem se perdendo e tal, e aí vocês vão achar muito relato de pessoas que é, simplesmente falam que querem sim que as pessoas façam a dança cigana, que toquem a música cigana, porque está havendo uma conversão muito grande de ciganos para protestante, a cultura está se perdendo. Inclusive, eu vi um documentário até um pouco triste, né, que o repórter pergunta, fala, você é alemão? E aí o pessoal, não, aqui a gente não lê mão, não, porque aqui o pastor não deixa. Fala que isso não é coisa de Deus. E aí fica uma coisa meio constrangedora, e a pessoa sai, tem uma outra senhorinha, bem velhinha, e fala assim, não, eu leio, eu leio. Fala baixinho. E aí a repórter fala, você lê? Ela fala baixo, que eles não podem escutar, porque se eles escutarem, eles ficam me julgando, ficam falando mal de mim, por aí. Então é uma coisa muito triste, né? E aí eles mesmos, alguns, né, obviamente não dá para a gente falar eles porque acaba generalizando, mas alguns até apoiam essa disseminação da cultura cigana por outras pessoas, por outros povos, justamente para que se mantenha viva. Né? E uma das coisas que hoje, como eles não têm essa questão de cultuar o passado, né, que é uma cultura deles, se apagarem o passado daqueles que já se foram, né, existe um grupo que é fora dos povos ciganos que tem o interesse em registrar a existência, registrar a cultura deles. E se não fosse esses grupos, não tivesse acesso a muita coisa. Né? Se não fosse esses grupos relacionados à magia cigana, à cultura cigana em si, a gente não ia ter muito acesso hoje a entender algumas coisas. Como, por exemplo, o próprio antropólogo que descobriu que os povos ciganos têm uma ligação com os povos hindus. Né? Se não fosse ele, que não era cigano, a gente nunca ia ter acesso a isso. A gente nunca ia entender que a egrégora, talvez, de botar no altar um Ganesha fosse funcionar, né? E funciona perfeitamente. Eu mesmo tenho o meu Ganeshinha ali, que trabalha comigo, está ali no cantinho ali, né? As egrégoras da magia cigana, elas são muito abrangentes, é muito interessante a gente falar disso também, né? Você não precisa, como falei, não existe uma religião cigana, tá? As pessoas confundem muito a cultura cigana com religião. Não existe religião cigana, não existe sacerdote cigano. A gente vai ver, eu sou sacerdotisa, eu sou sacerdote cigano. Não existe isso, tá?
A cultura cigana ela é uma cultura, é uma etnia, é uma raça, né, vamos botar assim, e é uma magia, mas ela não tem sacerdócio, não tem líder dentro da magia cigana, então você vai encontrar, nunca vai encontrar alguém, né, trabalhando, dizendo que é sacerdote, dizendo que é isso, ou cursinho, a gente vê muito cursinho aí falando que vai dar iniciação cigana, não existe iniciação cigana, mas ela é uma magia, né? É uma vertente ali que consegue trabalhar com algo muito abrangente a ponto de poder absorver culturas diversas, como a cultura dos deuses hindus, a cultura dos deuses egípcios, a cultura dos deuses gregos, que foram os povos onde eles pararam. Então a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com um tipo de magia que vai estar sendo maleável, né? Vamos botar assim. Não, maleável fica um pouco feio, porque parece que você pode mudar para o que você quiser. Mas digamos que trabalhe com essa absorção, que ela é tolerável, vamos botar assim, com outras magias. Obviamente a gente vai ter aquelas que ela dá uma aversividade, né? Eu mesmo tenho uma teoria que o próprio cristianismo já não se bate muito com a questão da magia cigana, por questões de perseguição, de segregação, um monte de outras coisas, né? Dessa ânsia por conversão dos povos ciganos. Né? E até a gente nem pode falar que os seguidores de Santa Sara Kali são católicos, porque a própria vivência deles, a própria concepção de quem é Santa Sara Kali já é totalmente diferente do que um católico vê Santa Sara Kali. Né? É uma coisa totalmente diferente. Né? Os povos ciganos acreditam em coisas que o próprio cristianismo condena. Então, mas é uma teoria minha, cada um, né, isso aí, estuda o que quiser e acredita no que quiser, eu não vou ficar pagando pau, pagando regra para ninguém. Tá? Mas é uma teoria meio diferente aí. Né? Mas a gente vai encontrar assim, uma certa versão dentro de coisas que trabalhem por exemplo, deixa eu botar aqui. Dentro da magia cigana, muito raramente a gente vai trabalhar com sangue, com sacrifício em si, tá? Não vai ter muito sacrifício. Sangue a gente vai achar uma língua de boi ali no trabalho, vai achar um coração, vai achar uns miolo de frango, de galo ali, vai achar uma coisinha ou outra, mas já preparado ali, né? Ovo a gente vai achar também, mas o sacrifício para a magia cigana não existe. A gente existe ali, quer dizer, até onde eu sei, não existe. Né? Se alguém tiver uma outra experiência, pode falar. Mas existe essa questão aí, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que, assim como eu falei desde o início, magia cigana não é o cigano de Umbanda. Tá? E os ciganos de Umbanda eles têm uma moralidade onde não se faz nada negativo, não se faz punição, não se faz nada que vá atingir o livre-arbítrio de outras pessoas. Já dentro da magia cigana não existe muito isso. A gente vai ver ali como se fosse, para ilustrar melhor, né? Como se fosse a linha de esquerda e a linha de direita dentro da magia cigana. Não que a linha de esquerda de Umbanda faça maldade, de jeito nenhum. Tá? Mas é que dentro da magia cigana não existe essa moralidade. Essa moralidade vem de você. É o que você vai pedir. Aí existem os clãs espirituais ali, que cada um vai ter uma finalidade ou os trabalhos. Aí vai depender da vertente. Eu trabalho com uma vertente que tem os clãs espirituais ali, né? Os beduínos, né? A gente vai ter o cargueiro negro, que são os que teriam sido marinheiros, navegantes, piratas, etc. A gente vai ter os ciganos dos Balcãs, a gente vai ter os ciganos egípcios, que são entidades em si. E tem os meus guias, né? Tá até aqui no altarzinho, que acho que não dá para vocês verem. Né? Tem os meus guias, tal, mas não é toda magia cigana que vai trabalhar com guias assim, tá? E aí a gente vai ver aí os trabalhos mais negativos, né? Dentro de alguns clãs é permitido. E aí esses trabalhos vão estar ali para atingir alguém, né? Para trabalhar em cima de outras coisinhas aí. Que não vem o caso ficar falando, que senão depois o pessoal começa a ficar louco aí procurando. E não é isso que eu quero para ninguém, porque acaba sendo que a própria pessoa que faz acaba se ferrando aí porque não sabe fazer e se mete em rascado. Né? E então a gente tem que levar em consideração que não existe essa moralidade aí. Tá? Mas acho que a gente já está falando demais, que eu vim para falar de oráculo e já estou falando de toda a base cigana aí. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, se tiver, manda aí. Né? De oráculos,
tem esses que eu falei para vocês, né? Ah, sim, tem um oráculo que é muito interessante, né? O que é o oráculo não sei se vocês já viram, aquela tigela tibetana, né? Essa tigela tibetana, ela tem uma ressonância ali, né? O som. Eu já tinha até esquecido disso, porque raramente a gente vê isso. E existe uma coisa que ela é muito parecida com o oráculo do chá. Eles enchem aquela tigela de água, né? E aí jogam umas folhas. Aí vai depender muito de que cada coisa que você quer saber, né? Aí tem os que jogam semente de girassol, tem anis estrelado, e tal, joga ali e toca a tigela e vai fazendo aquele som. O formato que aquilo faz, o oraculista vai conseguir ler aquilo ali. Outra coisa que eu não tenho domínio, que eu não faço ideia de como é a leitura, mas eles conseguem ler aquilo ali. É muito interessante, é muito legal esse trabalho também. Então, acho que é isso, gente. Acho que eu já vou encerrar, porque não tem. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Hum, Ó, por essa versatilidade e mescla, né, dos povos ciganos, como é o choque de egrégoras de se utilizar das diferentes vertentes, na minha opinião. Então, o que a gente tem que estudar sobre os choques de egrégoras aí, né, o que a gente tem que estudar é o seguinte: tudo aquilo que o povo cigano absorveu como cultura para eles, tudo aquilo, né, é, como por exemplo a cultura hindu, a cultura egípcia, ela não existe esse choque de egrégora, tá? Porque a própria cultura cigana absorveu aquilo e enfiou dentro da magia cigana deles. A gente vai ver isso aí, tá? Então ela já é uma coisa que já é desenvolvida aos séculos, ela já vem sendo desenvolvida e é posta para a gente como algo já funcional, testado, atestado e já funciona. Então não existe esse choque. Agora, essa questão de você enfiar outras coisas dentro da magia cigana, como por exemplo você pegar um trabalho de coisas que nunca tiveram contato nenhum e enfiar ali dentro, cara, na melhor das hipóteses é não dar nada, né? É você fazer e não dar certo, não fazer nada. Questões de você fazer ali, por exemplo, enfiar um trabalho de candomblé dentro da magia cigana, provavelmente o que você vai atrair para você é obsessão, né? Porque não você vai estar desrespeitando o candomblé, que é uma cultura tão bonita, uma cultura ancestral, uma cultura tão bem fundamentada, e você está enfiando dentro de outra que também não recebe aquele tipo de trabalho como algo é, realmente que poderia fazer parte. A única cultura africana que eu tenho conhecimento que faz parte da magia cigana é a egípcia, né? Mas o, não faz parte. Aí o que vai acontecer? Você não tem assistência da magia cigana, tem assistência do candomblé. O que vai acontecer? Quem vai se aproximar, se acontecer, né? Vai ser um obsessor, que vai às vezes se passar por um cigano, se passar por uma entidade de candomblé e tal, e fingir alguma coisa e acabar fazendo com que você não tenha, que tenha alguns resultados, e aí ele vai tirando, te dando, tirando, tirando, e até que você vira dependente desse quiumba, desse egum, desse encosto, desse obsessor ali, né? Então é uma coisa um pouco complicada. Agora, as questões de choque de egrégora dentro da magia cigana é muito difícil ter, assim como é difícil ter dentro da Umbanda, né? Porque a Umbanda já é uma religião baseada na mescla de outras religiões, né? Ela traz ali o catimbó, a Jurema, a gente tem ali os encantados da própria Jurema, a gente vai ter influência do candomblé, a gente vai ter influência de um monte de outras religiões ali que vão estar compondo ela ali. Os choques que vão dar dentro de Umbanda, na verdade, geralmente nem são da Umbanda, mas sim das outras religiões que às vezes a pessoa quer enfiar dentro da Umbanda. Então, é muito assim. E é isso que a gente tem que estudar. O choque de egrégora da magia cigana é igual ao choque de egrégora que pode dar dentro da Umbanda. Como, por exemplo, se eu entendo que, por exemplo, o cristianismo, ele é contra vidência, ele é contra magia, ele é contra esse tipo de coisa, eu não posso enfiar uma cruz aqui dentro, por exemplo, que é meu quarto relacionado só à magia cigana. Aqui dentro eu só pratico magia cigana, eu não posso enfiar uma cruz aqui. Se eu quiser botar lá fora, eu boto. Entendeu? Isso aí é de cada um. Eu não boto na minha casa por várias questões, mas se você se sentir à vontade, você vai lá e bota. Tá? Não, não há esse problema. Mas dentro daquilo que você se propõe a fazer de magia cigana, dentro daquilo que você se propõe a fazer de outras religiões, você precisa respeitar os limites. E aí você pode não ter atrito do lado da magia cigana, mas pode ter atrito do outro lado, que é aquilo que você quer enfiar ali dentro. Dentro do hinduísmo, a gente não vai achar esse atrito, ele não gera choque, né? Você vai ver que eles também são bem abrangentes, não tem esse problema.
e você consegue colocar, sim, os deuses hindus ali dentro. Dentro da magia egípcia, vocês vão ver que esse atrito acontece às vezes, a gente precisa dar uma estudada no que é mais permissivo ou não, mas vai ver que, na verdade, a magia cigana ela trabalha com as outras magias ali como algo que reverencia aquela outra magia. Porque quem vai trazer essa egrégora diferente para a gente, como a egrégora hindu, a egrégora egípcia, vai ser, na verdade, uma como se fosse uma entidade que está trabalhando para a gente dentro da magia cigana, que está reverenciando aquela outra religião, aquela outra cultura. Né? Então, na verdade, não existe uma é, não existe algo que vá tipo submeter aquela outra cultura a algo subversivo. Né? Não vai ser algo que vai marginalizar aquela outra, ou então que vai rebaixar aquela outra, em si, como forma de adoração. Então é muito difícil ter uma egrégora que vá converger aí. Né? Acho que alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, manda aí já para a gente já responder. É... Calinatura, cara, eu não tô ligado. Né? Não é minha área, não. Né? O Bruno está perguntando se eu posso falar um pouco sobre calinatura, mas não é minha área, cara, eu não tenho muito conhecimento, não. Tá? Então é difícil eu falar. E eu costumo falar para os outros, não tenho medo nenhum, cara, de falar de coisas que eu não. De falar assim, eu não sei. Né? A gente vai achar aí um monte de pseudos bruxos e magistas e magos e sacerdotes aí que enrola para falar alguma coisa. Eu falo, eu não sei, cara. Dependendo do que for, eu não sei. Não sei de tudo. A gente estuda até hoje, eu tento estudar até hoje um monte de coisa. Né? É muito difícil você saber de tudo. Né? Na verdade, acho que ninguém sabe de nada, vamos botar assim. Então eu sempre falo que eu não sei. Eu acho que é o mais maduro se fazer. Né? Mas eu vou dar uma estudada, né, em algumas coisas. Né? Eu continuo estudando sempre, ainda mais magia cigana, assim como todas as outras, né? Principalmente coisas mais antigas, né? Como a questão dos druidas, como a gente viu já, né? A magia draconiana, que a gente está vendo agora como algo que está sendo resgatado, que está vindo aí muito forte, são coisas muito antigas que a gente precisa dar uma estudada sempre, né? Para não cair na besteira de pegar texto de internet e achar que aquilo ali é parte da verdade. Né? Então, é interessante a gente dar uma estudada. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que tem coisas que eu não. No... Ah, sim, sim. Seria falcatrua, né? Oracular, no caso, né? Leitura fria. Então, cara, eu não tenho. Tipo assim, essa questão de ler sem a, a influência relacionada. É uma leitura mais técnica, né? Eu não fico tomando muita posição a respeito disso, cara. De gente que tem um tipo de leitura, que não tem outro tipo. Né? Eu sou da seguinte filosofia. Eu acho que dentro de todo oráculo necessita muito da sua questão de intuição. Né? Eu acredito muito nisso. Mas eu não faço ideia de como que uma pessoa consegue trabalhar sem intuição, só na técnica. Né? Eu não. Tipo assim, não, eu não fico julgando muito o tipo de trabalho de outras pessoas, não. Sabe? Eu acho que a única coisa que eu critico muito, que vocês vão ver eu criticar bastante, né, é a questão de uma pessoa fingir ser uma coisa, da gente ver coisas que fogem totalmente da egrégora que a gente está trabalhando, da gente ver coisas que não fazem sentido nenhum. Né, como outro dia eu vi aí uma pessoa falando que estava fazendo uma amarração dentro da magia cigana e botou um monte de traquinas e o waffle, que é assim, e maçã no meio e jogou uns negócios em cima. E aquilo ali dentro até onde eu perguntei para ela, falei, da onde você tirou isso? O que é isso? Tal, e a pessoa não soube responder. E é isso aí eu sou contra, né? Porque existe uma questão assim. Agora, essa questão de leitura fria, disso aí eu não fico julgando muito, não, porque nunca tive alguém que falasse para mim dentro da magia cigana que isso aí não era para ser feito, que pá, não sei o que, nunca achei estudo nenhum que tivesse alguma coisa relacionada a isso. Sobre processos iniciáticos dentro de magia cigana, né, foi o que eu falei lá no início. Não existe iniciação dentro de magia cigana. A magia cigana ela não é uma religião. Tá?
Existe muita gente aí que vai querer vender cursinho, que vai querer vender isso, aquilo de iniciação, não existe isso, tá? De iniciação que eu digo é você se ter um grau, ser sacerdote, isso, aquilo. Isso não existe dentro de magia cigana, tá? Isso aí é uma doideira que as pessoas... O ser humano ele precisa colocar tudo, né, em patamares para ele poder se sentir melhor, alguma coisa assim, e a magia cigana ela é muito comunitária, ela é muito social, então você vai ver que até a única coisa que é vista como algo que tem um respeito a mais dentro das comunidades ciganas vão ser os idosos e as crianças, né, mas sempre eles estão sentados no chão junto com todo mundo, existe um respeito muito grande de todos com todos, né? Uma briga dentro se eu sou casado com uma cigana, e a gente briga dentro da comunidade, todo mundo se junta para poder conversar e ver se não resolve aquilo. Então são uma família muito grande. Então essa questão de você colocar um iniciado, um sacerdote, essas coisas assim, não é bem visto dentro da magia cigana, e na verdade não existe. E religião cigana não é religião, como a gente falou, né? É igual a gente vê o próprio. Existem cargos, né? A gente vai achar aí, tipo assim, um líder da tribo, a gente vai achar a Shivanir, que vai ser a bruxa ali, mas isso na verdade é uma questão de escolha de trabalho. Assim, não sei se é um arquiteto, se é um engenheiro, cada um vai ter uma função, né? Que você escolhe para você, mas não é que aquele ali é maior do que o outro. Assim como um pajé, né? A gente não vai ver que ele dentro da tribo ele é superior, alguma coisa e tal, mas sim é algo respeitado, é uma escolha dele e tal. Tem uma influência ali já dentro do xamanismo, né? Ele vai ter um grau que muitas vezes não é escolhido nem por ele, mas sim pela espiritualidade e tal, mas não existe uma coisa de superioridade. E isso é muito interessante a gente levar em consideração. Tá? Agora, cair nessa de iniciação e ritual que a pessoa... O único ritual que é perpetuado até hoje relacionado à magia cigana é o casamento, né? Assim, e o enterro. Né? São os dois rituais muito perpetuados. Até o do nascimento, na verdade, já nem é tão feito, que é aquele ritual do pão e tal, que se dá o pão para o recém-nascido comer e tal, já nem é mais tão feito. Agora, o casamento e o enterro ainda são feitos, tá? Mas rituais de iniciação, de batismo, isso tudo já nunca existiu, tá? Dentro, com finalidades religiosas, porque foi o que eu falei lá no início, magia cigana não é religião, cigano não é religião, cigano é etnia, tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Me adora. Gente, ó, o que eu tenho para falar para vocês é agradecer vocês por estarem assistindo, tá? Eu também pedir desculpa pelas coisas que eu não consigo responder, mas eu não vou ficar inventando coisa para vocês, para enrolar vocês e fingir que eu sou super sábio das coisas. Não sou, né? Eu estou no estudo ainda, vou permanecer no estudo até eu morrer, tá? E eu acho que esse é o caminho, né? E para quem quer iniciar a magia cigana, trabalhar a magia cigana, começa pesquisando a cultura, né? Começa a pesquisar a história deles, como que é feito, entenda o sofrimento deles, entenda por onde eles passaram. Aí, conforme você vai entendendo por onde eles passaram, vocês começam a ver é, o que cada lugar que eles passaram influenciavam religiosamente, espiritualmente para cada um. E aí vocês conseguem absorver de cada lugar ali. E aí vocês vão ver que, porra, lá na Índia os caras usavam ali um pozinho vermelho com um óleo para poder se conectar à espiritualidade. Aí você vai ver que dentro de algumas religiões ciganas, você vai ver que os caras estão lá com o pozinho vermelho na testa, aí você já, pum, isso aí tá dentro da magia cigana. E aí vocês vão começar a entender isso. Aí você vai ver que, pô, os ciganos passaram por uma região onde ali se usava muita lentilha como troca. Aí você fala, porra, mas isso aí os ciganos também usam. Isso está dentro da magia cigana. E aí vocês vão vendo essa proximidade. Isso tudo vocês vão aprendendo é, com essa vivência, né, de estudar historicamente. Um livro para começar, né, para iniciar os estudos sobre magia cigana, começa por esse do Buckland. Cara, eu não lembro o nome do livro, mas ele só tem um livro sobre ciganos que o Raymond Buckland escreveu, que é esse aí. Né? Aqui no Brasil ele tem uma capa amarela e tal, mas ele é muito interessante para você entender a formação, como é feito e tal, tudo certinho. Ali tem muita influência da Wicca, tá? Mas vocês vão entender o que dá para a gente descartar e o que dá para a gente
absorver bastante, né? E o Rossi, como eu falei, brasileiro, é um cara ótimo para se ler algumas coisas dele, né? Eu estou para lançar um livro sobre magia cigana, mas é sobre a magia cigana que eu pratico, eu não posso falar por um todo, tá? Existem várias magias ciganas. O que eu faço nesse livro é eu estou distribuindo ali a história, começo com a história, fundamentos e o principal que seria a magia em si. E não é um livrinho de receita, né? Já adianto para todo mundo que as pessoas esperam um livrinho de receita, mas um livro de fundamento. Mas quando você tem fundamento, você já pode fazer a sua própria receita daquilo, né? Então, nesse livro eu trabalho junto com isso. Existe diversas coisas que eu não vou abordar no livro, obviamente, como, por exemplo, o horóscopo cigano. Eu não trabalho com horóscopo cigano, não tenho acesso nenhum a isso. Na verdade, nem o horóscopo normal eu sei, né? Eu só sei o meu signo e nem sei o que significa. Mas a gente vai ter ali o horóscopo cigano. Eu até faço uma menção, mas não é nada aprofundado. O livro é de fundamentos. Eu estou para fazer e, obviamente, no fim do livro eu boto toda a bibliografia que eu estudei, tudo certinho para poder passar pessoal e com as pessoas que vocês podem encontrar até hoje que eu aprendi, né? A maioria não está mais disposta a ensinar nada, mas para servir como base e ver que eu não estou tirando as coisas do nariz, né? Então, é um estudo que eu estou fazendo e estou para lançar justamente por essa carência relacionada à cultura e magia cigana, tá? Mas o que eu aconselho todo mundo é começar estudando a cultura, tá? Começar estudando a, a, a formação, a origem, né, e depois estudar as músicas e etc. Então, previsão de lançamento para esse livro provavelmente vai sair lá para setembro, né, porque eu estou lançando um agora, que vai sair mês que vem, que é a base da magia, mas aí é uma base geral, né, de como começar, do que aí vai ter espargeria, né, alquimia dentro do livro, vai ter feituras de pomadas, de poções e tal, vai ter eu vou abordando todas as bases de magia ali, desde da questão é, filosófica, né, até a questão espiritualista, que vai falar mais de espíritos e comunicação, aí mais práticas, que vem uma coisa mais magia natural, vou trabalhar com ervas e tal, pedras, chakras, e aí vou destrinchando um monte de coisa. Eu só estou ainda dando uma estudada com a editora, porque esse livro ficou com 890 páginas, e aí é muita coisa para fazer, e como eu não quero lançar um livro que vai custar 80, 90 reais, eu acho um absurdo, né, que o meu intuito é lançar um livro onde tem acesso a outras pessoas tenham acesso, principalmente pessoas que não têm renda, né, eu não quero que a magia fique restrita a pessoas que têm dinheiro, né, porque eu acho que quem mais precisa é quem não tem dinheiro, então eu quero tentar ver se eu consigo fragmentar ele de uma forma que ele fique a um preço como 20 reais, 15 reais, né? Mesmo que eu não ganhe nada com isso, que na verdade esse é um dos intuitos, né? Eu vou postar, ele já está em propaganda, né? Mas eu devo postar ele para venda no Amazon e no site da editora, né? Eu não vou revelar com a editora agora porque a gente ainda está em negociação, né? Mas na minha página, né, como eu falei, a página é o meu nome aí, Gabriel Dac, tal, e vocês vão ver lá as divulgações. E obviamente quem comprar, né, eu que vou estar, os primeiros ali eu vou estar, eu mesmo vou estar enviando, tal, eu vou estar autografando, apesar de eu achar que eu nem mereço isso, né? Não é nada meu de fato, mas é uma absorção de várias culturas, tal, né? E eu vou estar ali pelo menos agradecendo vocês como uma forma de autógrafo, vamos botar assim. Eu não acho que seja autógrafo, porque não acho justo. Mas as livrarias provavelmente vão ser a maioria online, né? Porque hoje em dia, para você botar numa livraria, de fato, eu teria que subir muito o preço do meu livro, porque eu tenho que pagar a livraria, né? Infelizmente, se for botar numa Nobel, para botar na FENAC, as FENAC nem existe mais no Brasil. Mas se você botar em livrarias, você paga uma taxa, se eu não me engano, uns 15 mil, 10 mil. E isso aí, infelizmente, encarece muito o livro. É um livro que poderia custar 20 reais, vai passar a custar 80, 90. Eu não quero isso, né? Eu não quero. Estou escrevendo, depois que eu terminar, agora o de Magia Cigana está indo para revisão, né? Estou terminando umas coisinhas. Aí depois eu tenho um só sobre oráculos, né? Aí eu vou abordar vários oráculos de várias regiões e lançar um oráculo de baralho, né? E aí depois desse eu vou fazer um que já tá até pela metade já. Eu sou muito de começa o negócio, volta, faz outro.
E aí esse que está pela metade, ele é a bruxaria da quebrada, né? E esse eu pretendo nem vender. Esse eu pretendo disponibilizar como PDF, baixa quem quiser, que isso daí vai ser um manual de sobrevivência para quem não tem dinheiro, para quem mora em favela. Né? Eu sou de favela, né? Eu sou morador de Bangu, hoje eu não moro mais, mas eu nasci em Bangu, né? Vivi na Vila Vintém, Padre Miguel, quem é do Rio sabe como é que é. Né? Então eu sei ali as necessidades que a gente passava, às vezes de uma proteção, às vezes de se proteger contra as meninas, se proteger contra estuprador, contra essas coisas todas, assalto, isso tudo. Então eu resolvi escrever algo que a gente conseguisse sintetizar principalmente para esse público. É um livro pequeno, obviamente, né? Mas eu vou disponibilizar ele da forma gratuita mais possível. Ou se eu botar para vender, vai ser é, caridade, né? Vou botar e todo o lucro que entrar eu vou doar para alguma instituição de caridade, principalmente de animais, né? Que é o que eu na zona oeste do Rio, onde foi que eu nasci, na favela, tal, ali tem muito bicho de rua, né? E a gente às vezes fica meio perdido. Mas isso é papo outra coisa, já estou enrolando para caramba vocês aqui, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu agradeço muito a presença de todo mundo que está assistindo, né? E vou continuar aqui para poder assistir mais palestras de outras pessoas aí. Qualquer coisa, vocês me procurem lá, né? Na minha página lá. Quem vai entrar aí agora, Iwan? A próxima palestrante vai ser a Bela Ciol, que vai falar sobre o oráculo da Rosa Marroquina, que ela desenvolveu. Ah, isso, eu vou marcar aqui, ainda vou ficar aqui olhando também. Ela vai entrar às 13, né, que ela, no fuso horário que ela está nos Estados Unidos, um pouquinho diferente, Ah, ela sim, vai entrar certinho às 13. O entendi. pessoal Ah, gostou bastante, até antes que você adote. o que eu estou falando para o pessoal também, essa questão dos oráculos ciganos, é que não tem muito Acho que travou um pouquinho, deu um bugzinho. um registro histórico daquilo, uma coisa mais teórica tal, dos povos ciganos. Então, a gente tem a aprendendo, né? E isso é muito interessante. Raramente a gente vai ver isso aí, a gente sempre vai encontrar os caga-regra aí falando, não, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí na magia cigana é o contrário, tem que praticar, tem que praticar. Né? Então, isso é muito interessante para o pessoal aí. Eu acho que eu não sei se eu deixei alguma pergunta para trás, né? Porque eu sou meio lerdão com tecnologia, né? Então, se eu deixei alguma, não sei, ver se você consegue achar aí. Mas acho que eu respondi todo mundo. Eu acho que foi respondido todos. Ah, então beleza. Tem algumas pessoas que mandaram parabéns para a palestra, né? O pessoal do Vale do Dragão. Ah, Lento Dragão, eu tô estudando eles agora. Eu tô direto na página dos caras, eu vendo lá, eu acho muito maneiro. Né? Não conheço nadinha, né? De um amigo meu veio me perguntar esses dias, falou, pô, tô estudando magia draconiana. Eu falei, mano, quando tu aprender, tu me ensina. Ele queria que eu falasse agora, eu falei, não faço ideia. É muito diferente para mim. Né? E eu tô vendo os caras direto, né? O Marcelo, eu sigo ele, a gente bate vários papos aí, fala sobre essas coisas todas, a gente fica sacaneando os coach quântico da magia aí. E eu me amarro no cara, o cara é super inteligente. Ele tá me devendo um podcast, viu? Eu gravo meus podcasts, ele tá me devendo um que ele fica fugindo dos meus podcasts lá. Já tô deixando um recado aí para ele aí. É. A Bambi também, que a palestrante anterior acompanhou sua palestra, gostou bastante. Sim, eu tô vendo aí. Para mim é excelente, porque eu fiquei vendo a palestra dela aqui. Pessoal mais experiente, né, cara? E você receber essa, esse feedback de gente mais experiente é muito bom. O Bruno tá perguntando se eu ainda moro em Bangu. Não moro mais não, Bruno. Hoje eu moro em São Paulo, né? Mas saí de Bangu tem um tempo, né? Mas meu coração ainda é banguense ainda, cara. Meus amigos moram tudo lá. Eu ainda volta e meia tô por Bangu. Né? Meus pais ainda moram no Rio. E aí volta e meia eu vou para lá para ver meus amigos. Né? Em Bangu eu tenho até os lugares para indicar, cara, que trabalham muito com questões até de uma magia cigana. Né? Tem um centro de Umbanda que ele trabalha com magia cigana também, né? Que é o Tueda. Não sei se você conhece aí, né? Que é o centro do pai Wilker, né? Que foi meu pai de santo por muito tempo.
é um cara excepcional, né? Tem um modo de trabalho muito bonito, muita caridade lá. E aí, quem é de Bangu, quem é do Rio aí, pode visitar o terreiro dele, que, cara, terreiro lindo, sabe? A caridade dos caras é excepcional, né? No meio da pandemia, os caras estão aí se arriscando, fazendo cesta básica e entregando para as pessoas, né? E, pô, isso aí a gente não vê em qualquer lugar, né? E quem é do Rio sabe que o Rio não tá fácil, né? Para essa questão toda aí. Ô, Bruno, manda para mim lá o endereço de vocês aí, cara, da Sara de vocês aí. Eu vou com certeza. Eu adoro uma macumba diferenciada. Mas é muito interessante lá, quem quiser conhecer. Em Goiânia eu não conheço muita coisa não, cara. Eu sou muito assim, o que eu conheço é São Paulo, Rio, né? Eu sou muito caseirão, né? E pouco viajo. Mas Goiânia eu não conheço muita coisa não. Eu tô para ir para Brasília para fazer umas divulgações lá, para visitar uns lugares e fundamentar um pessoal. Mas Brasília não é perto de Goiânia, é Goiás que é perto. Olha, para você ver o quanto eu sou maravilhoso em geografia. Goiânia é 3 horas de Brasília. Ah, 3 horas, dependendo do local. não é tão longe. Não é tão. Vamos botar assim que não é tão longe, né? Eu levando em conta quem é. O Bruno. Aqui, O Bruno deve saber, pô. A gente saía de Bangu ali da Zona Oeste para ir pro centro da cidade. É isso aí, cara. 3 horas, 4 horas de viagem. Isso é um absurdo, né? Porra, a distância de Brasília para Goiânia a gente levava para ir pro trabalho. Mas é assim mesmo, tem jeito, né? Mas aí pode deixar que pro pessoal aí que tiver. Eu tô no Rio sempre, depois que lançar o livro, eu devo fazer umas sessões no Rio, umas sessões em São Paulo, e aí a gente marca de se encontrar. Eu faço um anúncio para receber todo mundo, né? E aí o que eu puder fazer, eu levo lá minhas coisinhas, a gente faz uma limpeza, todo mundo, porque não adianta, onde eu vou, eu levo minhas ervas para a gente fazer as coisinhas. Eu sou quase o tio do Jack Chan do desenho lá. bacana. Quando ir em Brasília, passe por Goiânia. Vamos marcar algo aqui Sim, com também. certeza, com certeza. A gente tá para. Eu tenho uma escola de magia. Quando a gente fala escola, parece um negócio tão absurdo, tão maravilhoso, mas não é não, gente. É só umas palestras que a gente faz, que sou eu, outros magistas que têm experiência em outras áreas, como pedras, que é outra coisa que eu sou bem leigo, né? Outros que trabalham muito com a questão histórica, né? Como a Gabi, né? Que trabalha muito com essa questão histórica e tal. A gente tem uma escolinha ali que a gente trabalha muito com isso aí. Só que está fechado agora por causa da pandemia, porque ela é presencial e aqui quando a gente faz as aulas presenciais, a gente tem as aulas online, né? Só que são nada mais é do que as aulas presenciais ali transmitindo. E a gente está fechado por enquanto. Mas assim que voltar a acabar a pandemia, a gente deve fazer um evento, né? Eu vou convidar todos vocês para virem para o evento. Tem estadia para vocês dormirem, acamparem à vontade, se quiser. Festa aí com tanto desde rituais mesmo, de purificação, de um monte de coisa, de saúde, né? A gente são 4 rituais, né? Que são saúde, prosperidade, emocional e o físico, desculpa, o espiritual, né? A gente trabalha ali esses 4 rituais no evento, né? E aí é muito interessante para o pessoal. E depois é só brincadeira. É torneio de arco e flecha, é arremesso de machado, é só brincadeira entre a gente ali e palestrinha de um de outro ali. Aí, assim que acabar essa pandemia, a gente se encontra lá. Quem quiser ir visitar, quem quiser aproveitar, rola umas bandinhas tocando também, tudo acústico, nada de barulho, nada de loucura. Quem tiver stand para vender coisa, quiser vender seus produtos, essas coisas a gente também coloca lá, não tem problema. A gente só não tem estrutura para todo mundo assim, de botar, a gente montar a barraca das pessoas. Mas é nada que uma canga estendida no chão não resolva, né? Então, é uma das coisas que tô louco para acabar a pandemia para a gente fazer isso daí. Aí eu convido todo mundo para poder se aproximar e a gente conversar. Vai ser bem recebido. A gente vai fazer o máximo para vocês se sentirem confortáveis mesmo. Se chover, dorme na minha casa, todo mundo amutuado, não tem problema nenhum. Aqui está sempre aberto para todo mundo.
Vai arrumar uma caravana aqui de Goiânia pra Ó, ir o com a cachorro tá, família tá inteira. correndo aqui. Peraí, que eu acho que o áudio, uma caidinha aqui. Ah, deixa eu responder o Galahad aqui. Vi que você trabalha os dados, né? Presente, passado, futuro. Eu conhecia 3 dados que tinham símbolos refletidos no número, como morcego, rede. Se é semelhante o processo. Não, não é, cara. Isso aí já é. Eu já não tenho muito acesso a essa ideia aí, não. Mas se eu não me engano, isso daí é referente a questões de proteção, é mais perguntas sobre aqui. É como se fosse um tarô, né? São símbolos que vão representar certas finalidades ali. Né? Eu não lembro de ter morcego, nada disso. Eu lembro que são símbolos que representam finalidades. Eu lembro de runas ciganas, né? Runas ali desenhadas que vinham representar questões de proteção, de traição, como um tarô, né? Símbolos que iam representar isso daí. Mas nos dados que a gente está jogando, a gente vai ter, na verdade, o seguinte. Acabou, eu acho que eu não expliquei isso, né? Mas quando a gente joga o dado, aquele que sai com o maior número é a maior probabilidade, aquele que sai com o menor número é a menor probabilidade. Então, se eu jogo os dados e aí o dado do futuro sai um 6 e o dado do passado sai um, quer dizer que aquilo vai se resolver no futuro. Se sai ao contrário, é porque o do passado está já sendo resolvido ou já foi resolvido. Se sai no presente, é porque está já próximo de acontecer ou está acontecendo. Né? Então, é assim que a gente joga os dadinhos aí. Aí sempre o maior número é a maior probabilidade, o menor número é menor, e a gente vai ter a resposta a partir daí. É bem simples, né? Não tem muito mistério sobre isso daí. Vou marcar um 10 aí pra gente esperar para ver se tem mais alguma pergunta, que as pessoas vão surgindo perguntas depois que a gente vai falando. Deixa eu ver, aproveitar. Vamos fazer o seguinte, já que ainda tem esses minutinhos aí, vou me ensinar a fazer umas coisinhas de magia cigana para vocês. Deixa eu pegar uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Nem precisa. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. É que eu guardo tudo em cima de mim. Gente, seguinte. Uma das coisas que eu sempre faço, qualquer lugar que eu chego na minha casa, em algum lugar, né, que eu vou morar, ou num templo que eu vou inaugurar, alguma coisa assim, a gente consagra 2 ferraduras. A ferradura, para o povo cigano, ela tem 2 significados. Um de proteção, né, a proteção do lar, do lugar que você mora. Né, a ferradura tem esse símbolo muito forte. Inclusive, existe diversas magias feitas com ferradura dentro da magia cigana. Tá? Então, a gente consagra ela. Né, tem 2 formas de consagração, mas eu vou passar para vocês a mais fácil. Tá? A gente consagra ela da seguinte forma. Essa aqui já está até em processo de consagração, vocês vão reparar. Vocês estão vendo que ela está meio queimadinha, certo? Se vocês verem no meu Instagram, eu até postei esses dias, ela dentro do caldeirão pegando fogo. Né? É assim que a gente consagra as ferraduras da gente. Quanto mais velha, melhor. Tá? Tem que ser usada, é interessante que seja usada. Não tem que ser usada, mas é interessante que seja usada, porque ela tem toda aquela energia de movimento do cavalo, aquela energia de força, né? E isso é muito interessante. E aí, o que a gente faz com essas ferraduras? A gente precisa de duas ferraduras dessa daqui. Uma vai ficar na porta de entrada do nosso ambiente, pode ser na porta da sala ou na porta dos fundos, uma na porta dos fundos. Como eu já tenho uma proteção para minha casa, eu uso as ferraduras só aqui no quarto do cigano. Então, o que acontece? Essa ferradura, essa aqui, ela vai ficar fechada na porta de entrada do quarto. Ou seja, como é fechada? É ela presa em cima da porta ou atrás da porta, tá? Dessa forma. Né? A gente coloca ela lá, prega lá em cima, a minha fica presa em cima da porta, né? E na saída ali, numa janela, por exemplo, né? A gente bota ela aberta. Por quê? Porque quando uma pessoa chega e entra dentro desse quarto, ela deixa toda a energia dela que for negativa para fora. Tá? Mas ali dentro ela pode emanar energia negativa a partir dos sentimentos dela. O que a ferradura aberta faz é não deixar, a fechada não vai deixar essa energia que a pessoa deixou ali para dentro da minha casa, e a ferradura aberta vai permitir que só saia energia ruim. Tá? A boa continua dentro desse quarto. Né? E por que eu uso ela nesse quarto? Porque eu faço leitura dentro desse quarto, porque eu recebo pessoas para fazer certas consagrações, certos trabalhinhos ali junto comigo.
Então é interessante você manter isso daí, né? E a ferradura ela também é um símbolo além de proteção, é um símbolo de movimento. Isso quer dizer o quê? Para você fazer a sua vida andar, né? Não é prosperidade, não é nada, mas sim Deu uma travada, Gabriel. né? Existem banhos de ferradura, por exemplo. Você pega uma ferradura, aí virgem, tá? E aí você bota ele dentro de uma panela, deixa fervendo ali por uns 20 minutos, levantou fervura, deixa 20 minutos, e aí você tira essa ferradura da panela. Obviamente, se jogar a panela com a ferradura na sua cabeça, você vai se machucar, né? E aí você toma um banho da cabeça aos pés dessa ferradura. Ferradura você pode tomar da cabeça aos pés, tá? Essa aí, existe uma mistificação a respeito de banhos, né? Que é o seguinte: você não pode tomar banho na cabeça, você não pode tomar banhos de certas coisas tem que ser do ombro para baixo, ou então na cabeça e tal. Isso tudo, gente, é o seguinte: religiões, né? Como, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Jurema, né? São religiões que trabalham o Ori. O que é o Ori? O Ori é a nossa cabeça, né? A glândula pineal, a coroa, como se fala. E o Ori, a gente lava ele quando a gente está dentro de um terreiro, dentro de uma religião que trabalha o Ori. A gente lava, a gente imanta, a gente consagra o Ori para ele ter uma energia de absorção daquela determinada coisa. Como, por exemplo, eu sou filho de Xangô, e sendo filho de Xangô, eu lavo a minha cabeça no meu batismo, na minha consagração, na minha feitura de pai de santo. Isso tudo a gente usa ervas relacionadas a Xangô, a gente usa banhos de Xangô, a gente usa elementos de Xangô no meu ori, né, na minha cabeça. Se eu pego e boto energia de outra entidade ou de outra coisa no meu ori, o que vai acontecer? Vai haver aquele choque de egrégora. Se eu jogo um sal grosso na minha cabeça, eu vou limpar tudo aquilo que está lá, vai zerar aquilo e dar abertura para outras coisas. Então, só não pode tomar banho na cabeça quem segue fundamentos de religiões que trabalham o ori. A pessoa que não segue, que nunca seguiu, não faz problema nenhum, gente. Você pode tomar um banho. Inclusive, tem gente que eu indico certos banhos que dentro da minha religião jamais poderia acontecer, como, por exemplo, sal grosso. Você tomar um banho de sal grosso na cabeça, em determinadas situações, é interessante. Como, por exemplo, uma pessoa que venha a ter tido um grande, tenha tido uma briga muito grande, está num momento muito turbulento, onde acaba muito cheio de problemas, e aí um banho de sal grosso dá uma descarregada ali no seu ori. Obviamente, depois você toma um banho energético, um banho de calmante, né? Um banho de camomila, um banho de hortelã ali no seu ori, né? Na cabeça. Mas essa regra de que não se pode tomar certos banhos na cabeça só é válida para as pessoas que são de religiões que trabalham com aquilo ali, né? Então, assim, banho de ferradura você pode tomar na cabeça, porque não tem problema nenhum. A não ser que você seja, como por exemplo, tipo, eu sou de Xangô, não posso tomar banho de ferradura na cabeça, porque ferradura tem uma ligação muito grande com Ogum, que é outro orixá, então eu não posso tomar. Então eu tomo do ombro para baixo, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você não é parte da religião, se você não é feito num santo, se você não tem batizado dentro de Umbanda, pode tomar banho na cabeça, não tem problema nenhum. Tá? E a ferradura a gente usa muito para isso. Ferradura para uma proteção maior, né? Para você fazer uma proteção na casa de uma pessoa, por exemplo, digamos que eu tenho uma mãe que ela não me aceita dentro da religião, tal, mas eu gosto da minha mãe, obviamente, eu quero cuidar dela, mas eu não sei como botar uma proteção para ela como essa ferradura. O que eu vou fazer? Eu vou consagrar minha ferradura, como a gente já viu dentro do caldeirão, vou lá num canteirinho na casa dela, ou então compro um vaso de planta, né, grande, e aí eu cavo aquela terra ali, enfio a ferradura lá dentro, boto a planta em cima e entrego para minha mãe. A ferradura tá lá agindo sem a minha mãe saber. Vamos botar assim, né? Isso num caso de uma pessoa que tem esses problemas, né? E é super simples, super tranquilo de se usar, né? Eu acho que não tem muito mistério, não. A ferradura dentro de casa é muito interessante ter sempre, né? Então, caso você não queira fazer isso num quartinho, como eu falei, né, que eu faço no meu quarto, porque a minha casa já tem a proteção, né? Você pode fazer isso na porta de entrada da sua casa, nos fundos da sua casa. Na porta de entrada, sempre a ferradura fechada, ou seja, bundinha para baixo, e na porta dos fundos, a ferradura aberta, que é a bundinha para cima. Então, sem mistérios, né? É isso? Tem mais alguma coisa de dúvidas? Tudo certinho aí, Iwan?
Tudo certo. Só os convites para você. Eu acho que eu não tô te escutando, cara. Aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tô te escutando. Meu fone é horrível. Vou jogar na tela. O Bruno mandou faca de Sara de funk de Sara. E agora deu uma travada agora aqui que. Passar alguns avisos aqui e a gente dá continuidade, tá? Com a palestra da Bela. Tá? Primeiro, como eu tinha informado mais cedo, para quem for solicitar o certificado das participações e participar dos sorteios das consultas oraculares, acesse o link cliente, que hoje, no final da última palestra, vamos fazer o sorteio. É uma consulta com o Marcelo Morgana, com as draconianas, uma consulta com Galahad sobre runas, uma consulta boa de tarô, e uma consulta com Babalorixá, se algum ter do canal Amante da Quimbanda, de Búzios. Tá? Inclusive, um parceiro nosso aqui online. Ele entrou mais cedo um pouquinho. Boa tarde, Alex.